Era tarde da noite quando a porta finalmente se abriu. Eu estava sentado no sofá, com o som baixo da televisão apenas para disfarçar o silêncio. Ela entrou sorrindo, o perfume forte misturado ao cheiro de chuva, os cabelos um pouco bagunçados, e aquele brilho no olhar que parecia diferente. Eu tentei sorrir de volta, mas alguma coisa dentro de mim pesou. Grave, desconfortável, uma sensação que eu não sabia explicar. Não é só o atraso, pensei, é o sorriso. Aquele tipo de sorriso que aparece quando algo muda sem aviso. Ela se aproximou, tirando os sapatos sem pressa, como quem carrega um segredo. Disse que a festa foi ótima, que encontrou velhos amigos, que dançou mais do que imaginava. Eu fiz que sim, tentando absorver cada palavra, cada pausa. Mas minha mente insistia em repetir a mesma pergunta. O que realmente aconteceu lá? Eu a observei por segundos longos demais, até que ela notou. O que foi? Perguntou com leve riso. Eu segurei o olhar e, quase sem perceber, soltei. Você tem algo a confessar? O riso dela sumiu, rapidamente. O ar ficou denso. Ela tentou responder com naturalidade, mas a voz saiu hesitante. Confessar? Claro que não. Por quê? E naquele instante, percebi que minha própria pergunta tinha soado muito mais séria do que eu esperava. Eu não tinha provas, não tinha fatos, só aquele instinto incômodo que surge quando algo dentro da rotina quebra sem motivos aparentes. A intuição é uma coisa estranha, não grita, sussurra. Só que uma vez ouvida, não se cala mais. Tentei disfarçar dizendo que era brincadeira, que estava apenas curioso com aquele sorriso. Ela riu, mas o riso não voltou igual. Andou até o quarto e fechou a porta enquanto eu seguia com os olhos, tentando entender o peso que havia nas entrelinhas. Quando me levantei para apagar a luz, percebi o celular dela sobre a mesa, tela virada para baixo. Um detalhe pequeno, simples. Mas quem tem nada a esconder, não teme a luz da tela. Na manhã seguinte, o clima estava leve demais. Panquecas, café quente, conversa sobre nada. Aparentemente, tudo normal. Só que o normal, quando feito de propósito, soa ensaiado. Observei os gestos. Ela evitava o olhar, mexia no celular com a velocidade de quem esconde algo entre toques e deslizes. Disse que ia sair mais cedo para uma reunião, coisa rápida. Eu apenas balancei a cabeça, mas algo em mim estava em alerta. Horas depois, sozinho, os pensamentos voltaram como ondas. Perguntas simples começaram a ganhar peso. Quem estava na festa? Por que ela não quis mostrar fotos? Por que aquele sorriso parecia mais solto e distante do que o de costume? A dúvida, quando entra, não precisa de provas, ela fabrica as próprias evidências. Comecei a lembrar de pequenos momentos recentes. As mensagens apagadas, as desculpas apressadas, os banhos demorados. Pistas minúsculas que antes eu ignorava, agora pareciam parte de algo maior. Tentei me concentrar no trabalho, mas o som da notificação no meu celular me fez olhar por reflexo. Era uma mensagem automática do aplicativo de fotos compartilhadas. Uma nova imagem havia sido adicionada à pasta da festa. Abri sem pensar duas vezes. Lá estava ela, rindo com um grupo de amigos. Mas o detalhe que me prendeu foi um reflexo no espelho ao fundo. Ela dançava perto demais de alguém que eu não conhecia. Os olhos dela, naquele instante capturado, tinham o mesmo brilho que vi ao chegar em casa. O pensamento me perfurou com força. Fiquei ali encarando a tela, sem querer acreditar. Podia ser só um momento, uma perspectiva errada, mas a mente humana raramente escolhe a versão mais leve. Comecei a lembrar da confusão que senti na noite anterior. O olhar nervoso, o sorriso rápido, as respostas curtas, tudo se encaixava demais para ser coincidência. Resolvi esperar. Às vezes o tempo revela mais do que a curiosidade. Quando ela voltou, o mesmo perfume encheu a sala. Cumprimentou-me com um beijo leve, distraído. Perguntei como foi o dia, e a resposta veio pronta demais. Normal, um pouco cansativo. Mas enquanto falava, o celular vibrou na bolsa. Ela travou o olhar por um segundo antes de desligar rapidamente a tela. Foi instinto, algo me disse que ali havia mais do que um simples alerta. Não perguntei nada. Preferi observar. No jantar, o vazio entre as frases parecia aumentar. Eu queria acreditar que era paranoia, mas cada gesto dela parecia ensaiado. E por mais que o coração se recuse a aceitar, a mente observa tudo. Quando ela saiu para atender uma ligação do trabalho, ouvi a voz abafada no corredor. Curta, baixa, íntima. Não dava para entender as palavras, mas o tom era inegavelmente pessoal. A dor, nesse momento, não veio como raiva, veio como silêncio.
Um silêncio pesado, cheio de imagens que talvez nunca tivessem acontecido, mas que agora pareciam reais demais para ignorar. Ela voltou sorrindo, perguntou por que eu estava calado. Eu disse que era só cansaço. A mentira saiu fácil demais. Estranho como, quando desconfiamos de alguém, acabamos fazendo o mesmo, disfarçar. Fingi sono, esperei que ela dormisse. E quando o quarto mergulhou no escuro, respirei fundo e olhei para o celular dela sobre a mesa. O coração pesava, mas as mãos se moveram sozinhas. Sabia que era errado, mas também sabia que a dúvida já era mais venenosa que a verdade. Peguei o celular com cuidado, sem fazer ruído. A tela acendeu, e ali estava o bloqueio. Um código novo, diferente. Não era mais o mesmo de antes. Foram segundos de congelamento absoluto. Ela havia mudado a senha. Fiquei olhando para aquela tela bloqueada, sentindo o corpo inteiro gelar. Mudança de senha não é um simples detalhe, é uma mensagem silenciosa, uma barreira erguida onde antes havia confiança. Sentei-me na beira da cama, o celular ainda na mão, e olhei para ela dormindo. O rosto tranquilo, respiração leve, como se nada tivesse acontecido. A calma dela me deixava ainda mais inquieto. Por que alguém dorme tão em paz quando há algo para esconder? Devolvi o celular para o mesmo lugar e me levantei sem barulho. A mente não parava, um turbilhão de possibilidades me puxava para todos os lados. Talvez fosse paranoia. Talvez fosse o instinto tentando me avisar que algo já não estava no lugar. Fui para a cozinha e fiquei olhando a janela, o reflexo fraco da luz tocando meu rosto. Pensei em como a confiança é como um vidro fino, basta uma rachadura para que nunca mais pareça inteiro. Na manhã seguinte, tentei agir normalmente. Café, conversa leve, rotina ensaiada. Ela falava sobre compromissos e telefonemas enquanto deslizava o dedo pela tela do celular com velocidade nervosa. De tempos em tempos, olhava em minha direção, talvez para se certificar de que eu ainda acreditava em tudo. Eu observava, sem dizer uma palavra, e o silêncio entre nós começou a tomar forma própria. Era um silêncio cheio de perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Antes de sair, ela me deu um beijo rápido e disse que voltaria tarde. Tem reunião. Depois talvez um jantar com o pessoal. Sorri, mas dentro de mim algo já tinha decidido. Eu precisava saber. A dúvida era um veneno que eu não suportaria mais engolir. Esperei o tempo passar devagar, cada minuto arrastando-se como se o relógio zombasse de mim. Quando finalmente escureceu, decidi sair também. Não sabia ao certo para onde ir, apenas segui o impulso. Peguei o carro e estacionei a poucos metros do restaurante onde ela dizia ter a tal reunião. O lugar estava cheio, luzes refletindo nos vidros, risadas ecoando pela calçada. Fiquei ali, observando de longe, tentando me convencer de que ela pareceria cercada de colegas, papéis, e nenhuma razão para desconfiar. Os minutos se tornaram longos demais. Quando finalmente a vi passar pela porta, o ar pareceu desaparecer. Estava acompanhada. O homem que caminhava ao lado dela tinha o rosto parcialmente coberto pelo casaco, mas o jeito com que ela olhou era inconfundível. Não era o olhar casual de conhecidos, nem o riso leve de amigos de trabalho. Era algo mais demorado, mais íntimo. Senti o coração bater forte demais. A cena durou poucos segundos, mas me atravessou como uma lâmina. O cérebro gritava para eu ir embora, mas os pés se recusavam a se mover. Ela colocou a mão no braço dele, e ele respondeu com um toque curto nas costas. Pequenos gestos, simples, mas capazes de mudar tudo. Esperei até que entrassem no restaurante e fiquei dentro do carro, travado. Pensei em descer, em confrontar, em perguntar ali mesmo o que estava acontecendo. Mas o medo de confirmar o que eu já sabia me impediu. Às vezes é mais fácil lidar com a dúvida do que com a verdade. Acendi um cigarro, mesmo tendo parado há anos, e fiquei olhando para a porta como se ela pudesse me devolver o passado de volta. Lá dentro, o tempo seguia outro ritmo. Aqui fora, tudo estava parado. Mais de uma hora depois, eles saíram, rindo, próximos, como se o mundo lá fora não existisse. Segui o carro dele à distância, cada farol vermelho me dando tempo para pensar em desistir. Mas não desisti. Chegaram a um prédio de fachada elegante, e lá ficaram parados. Ela hesitou por alguns segundos, olhou em volta, depois entrou. Sozinha. O carro dele ficou estacionado. Esperei. 15 minutos. 20. Até que ele entrou também. Nesse momento, qualquer esperança remanescente desabou de vez. Voltei para casa dirigindo sem sentir o trajeto. As luzes da cidade passavam borradas, os sons pareciam distantes.
A mente ensaiava conversas que eu nunca teria coragem de ter. O que eu diria? Que segui, que duvidei, que espionei? Nada disso apagaria o que vi. Quando cheguei, o cheiro do perfume dela ainda flutuava pelo quarto, como se zombasse de mim. As horas passaram lentas. Quando finalmente ouvi a fechadura girar, o corpo inteiro entrou em alerta. Ela entrou sorrindo, como se nada estivesse fora do lugar. Colocou a bolsa no sofá e perguntou por que eu estava acordado. Eu disse apenas que não conseguia dormir. Ela respondeu que também estava cansada, que queria um banho, e desapareceu no corredor. Fiquei ali, imóvel, ouvindo a água cair. E percebi que dentro de mim algo tinha se partido de vez. A dúvida havia virado certeza, mesmo sem palavras. Quando ela voltou, sentei-me novamente no sofá e olhei direto para ela. Não precisei disfarçar nada. Onde você esteve? Perguntei. A pergunta simples trouxe um curto silêncio. Já te disse, jantar com o pessoal. Mantive o olhar. Com o pessoal? Ou com ele? O rosto dela empalideceu. O silêncio que veio depois doeu mais do que qualquer resposta. Você me seguiu? Ela perguntou, a voz trêmula. E naquele momento percebi que já não havia inocência a defender. Eu apenas sussurrei. Você tem algo a confessar? Dessa vez, ela não respondeu. Ela permaneceu em silêncio por longos segundos, os olhos fixos em mim, procurando alguma brecha onde pudesse reconstruir a mentira. O corpo dela parecia pequeno diante da verdade que se aproximava, e mesmo assim ela tentou se recompor, ajeitando o cabelo, respirando fundo, como se ensaiasse coragem. Você está imaginando coisas, disse, a voz quase sussurrada. Mas o som de cada palavra soou como vidro quebrando. Foi só um jantar. Essas 3 palavras não tinham peso suficiente para me convencer. Quando o coração já sabe, qualquer desculpa chega atrasada. Levantei-me devagar, tentando controlar o tremor das mãos. Um jantar, repeti, apenas para ouvir o próprio eco dentro da sala. Ela confirmou, sem olhar para mim. O silêncio que se formou era cheio de lembranças. Tudo o que vivemos, as conversas longas da madrugada, os planos, as promessas ditas na pressa de quem jura que vai durar para sempre. A confiança, agora, era apenas uma lembrança fantasma caminhando pela casa. Quando ela tentou me tocar, dei um passo atrás. O gesto pareceu feri-la mais do que qualquer grito. Senti o peso da raiva contida subindo pelo peito, mas respirei fundo. Eu te vi, disse enfim, e as palavras pareceram congelar o ar. Ela parou, surpresa. Vi vocês 2, no restaurante. Depois, nenhuma explicação veio, apenas o som da respiração acelerada. Os olhos dela se encheram d'água antes que qualquer lágrima caísse. Não havia mais espaço para negação. Apenas o vazio do que fomos. Foi um erro, ela murmurou. Por fim, a voz embargada, o olhar perdido. Um erro, repeti, sentindo a ironia cortar por dentro. Porque parece que você teve tempo suficiente para repetir esse erro mais de uma vez. Ela tentou se aproximar de novo, mas eu me afastei outra vez. O barulho do relógio na parede se tornou ensurdecedor. Cada segundo parecia zombar do que restava entre nós. Eu não queria te machucar, disse ela. E essa frase, dita por quem traiu, soa sempre igual, uma tentativa de limpar o sangue sem encarar o corte. Fui até a janela, precisava respirar. O cheiro do perfume dela se misturava ao ar frio da noite e me deixava tonto. Lá fora, as luzes dos carros passavam rápidas, indiferentes ao caos que tomava conta da sala. Você poderia ter me dito, falei sem olhar para trás. Poderia ter sido honesta, mesmo que doesse. Mas preferiu deixar que eu descobrisse sozinho, que eu duvidasse de mim mesmo até quebrar por dentro. Ela chorava, mas eu não conseguia sentir pena. Ainda não. O amor, quando ferido desse jeito, vira um campo cheio de estilhaços, e nenhum passo é seguro. Ela tentou explicar, entre soluços, que se sentia sozinha, que as coisas entre nós haviam esfriado. Argumentos conhecidos, velhos roteiros de uma culpa repartida. Mas havia algo no modo como dizia aquilo que soava ensaiado, aprendido, repetido de conversas que talvez já tivesse tido com ele. E isso doeu mais. Perceber que nem mesmo o arrependimento era inteiramente dela. Eu apenas escutei, calado, até que o cansaço tomou conta. Eu só queria entender quando você decidiu desistir de mim, perguntei. Ela não respondeu. E esse silêncio foi a confissão mais clara de todas. Ficamos ali, 2 estranhos cercados por móveis que ainda carregavam nossas lembranças. As fotos na estante pareciam zombar, congeladas em momentos onde tudo parecia eterno.
Peguei uma delas nas mãos, era do nosso primeiro aniversário de casamento. Estávamos sorrindo na praia, o sol refletindo em nossos rostos, o tipo de foto que parece feita para durar. Eu coloquei de volta no lugar sem dizer nada. A imagem, de repente, parecia pertencer a outras pessoas. Ela me pediu para conversar, para tentar resolver, mas as palavras soavam inúteis. Resolver o quê? Perguntei. Você destruiu a única coisa que sustenta qualquer relação, a verdade. Ela balançou a cabeça, desesperada. Eu te amo. E foi aí que eu percebi algo cruel. Era possível amar e trair ao mesmo tempo. Amar com o carinho da lembrança e ferir com a escolha do momento. O amor dela não era mentira, mas também não era suficiente para me salvar do que ela fez. O relógio marcava quase 3 da manhã quando ela foi para o quarto. Eu fiquei na sala, imóvel, olhando nada. O som dos passos se afastando soava como o fim de uma história que eu não queria terminar. Pensei em ir atrás, em perdoar, em acreditar naquilo que minha cabeça sabia que já não existia. Mas não fui. Às vezes, amar é também ter coragem de ir embora. O amanhecer trouxe uma calma estranha. Ela ainda dormia, e eu fiquei observando como se buscasse algum rastro da mulher que conhecia. O rosto parecia o mesmo, mas havia uma distância invisível que nada poderia fechar. Peguei minhas chaves, coloquei o casaco e saí sem fazer barulho. Caminhar pela rua vazia foi como respirar de novo depois de muito tempo sem ar. Cada passo soava como uma libertação dolorosa. Horas depois, quando voltei, encontrei uma carta sobre a mesa. Dobrei-a nas mãos sem abrir. Não era o momento. Não queria mais respostas, nem pedidos. Às vezes, o silêncio é a única maneira de encerrar o que já não tem conserto. Olhei em volta e vi o reflexo do sol entrando pela janela, iluminando o mesmo espaço onde, dias atrás, tudo parecia perfeito. Agora só restava o eco de uma pergunta que ainda doía. Quando o amor vira lembrança, o que fica de nós? O papel estava ali, parado sobre a mesa, como um peso invisível que chamava pelo meu nome. Fiquei minutos inteiros olhando para ele sem coragem de tocar. Era estranho pensar que tantas verdades, desculpas e lembranças cabiam dentro de uma folha dobrada. Quando finalmente abri, o cheiro do perfume dela escapou, e uma onda de memórias veio junto, risadas antigas, planos esquecidos, promessas ditas em voz baixa. A letra trêmula começava dizendo que sentia muito, que não sabia explicar, que tudo havia acontecido quando menos esperava. Palavras curtas tentando consertar o irreparável. Ela dizia que não tinha planejado, que o outro apareceu em um momento em que tudo entre nós estava confuso. Tentava justificar com ausências, com silêncios, com o cansaço acumulado dos dias. Eu lia, mas já não absorvia nada. Era como assistir a um filme que se repete, as mesmas falas, a mesma dor previsível. Em cada frase dela havia algo que eu já imaginava antes mesmo de chegar no ponto final. Quando terminei de ler, percebi que nenhuma explicação escrita seria capaz de aliviar o vazio que ela deixou. Guardei a carta dentro de uma gaveta. Não por apego, mas porque jogar fora seria admitir o fim de um ciclo que eu ainda não sabia como encerrar. Caminhei pela casa em silêncio. Cada canto parecia guardar a sombra dela. O sofá ainda tinha o formato do corpo onde costumava deitar, o copo na pia ainda guardava o resto do café que ela tomou antes de sair. Tudo era recente demais para parecer real. A traição não mora no ato em si, mas no contraste. O mesmo espaço que era abrigo agora era lembrança. Nos dias seguintes, os minutos pareciam se arrastar em um tempo diferente. O som do telefone tocando me assustava, como se qualquer coisa pudesse trazer de volta aquilo que eu tentava afastar. As manhãs chegavam acompanhadas de silêncio, e eu aprendia, pouco a pouco, a conviver com ele. A mente, porém, não dava trégua. Revisitava a cada momento do passado, tentando encontrar o instante exato em que tudo começou a desmoronar. Era quase uma tortura buscar sinais que estivessem na minha frente e eu não tivesse visto. As lembranças se tornaram um labirinto. Eu me pegava lembrando do dia em que a conheci, da forma como o riso dela se misturava ao som do vento perto da praia. Aquele dia parecia de outra vida. Talvez fosse mesmo. A pessoa que ela foi para mim morreu junto com a confiança que quebrou. E ainda assim, por mais contraditório que pareça, uma parte de mim sentia falta dela. Não da mulher que mentiu, mas da que existia antes disso acontecer. Percebi que o amor não desaparece, apenas muda de forma. Às vezes, vira saudade. Às vezes, vira raiva. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto, encontrei a aliança guardada na gaveta de cabeceira.
O metal frio nas mãos me fez lembrar da promessa que fizemos, estar juntos nas vitórias e nas quedas, manter a verdade entre nós. Ironia cruel. Coloquei a aliança sobre a mesa, bem ao lado da carta, e fiquei observando. Um símbolo e uma confissão lado a lado. Foi ali que decidi que não queria mais respostas. A busca constante por motivos me prendia ao mesmo sofrimento. Eu precisava me soltar daquele nó, não por ela, mas por mim. Passei a sair mais, caminhar por ruas diferentes, encontrar amigos que havia deixado afastar. No começo, todo sorriso parecia falso, mas aos poucos os sons da cidade começaram a me reconectar com o mundo. Aprendi a ouvir o barulho dos passos, o vento nas árvores, o movimento normal das pessoas que seguem em frente mesmo depois de se quebrar. Quem vive uma decepção dessas entende, a dor não some, só muda de lugar até que caiba em algum canto do peito. Uma noite, de volta em casa, encontrei uma mensagem dela. Dizia que queria conversar, que precisava me ver. Li e reli o texto várias vezes, mas algo dentro de mim permaneceu em silêncio. Já não havia o que dizer. Quando o amor é substituído por arrependimento, as palavras perdem o sentido. Apaguei a mensagem sem responder. O celular ficou sobre a mesa, inerte, enquanto um alívio estranho tomou conta de mim. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse controle da história. Comecei então a reencontrar partes de mim que estavam perdidas. Aquele homem que buscava aprovação, que vivia com medo de ser deixado, começava a desaparecer. No lugar, surgia alguém mais simples, calado, mais inteiro. Descobri que a solidão, quando encarada de frente, deixa de ser inimiga e vira espelho. Eu me olhava nesse espelho todos os dias, não para lamentar o que perdi, mas para lembrar do que ainda existia. Meses se passaram, e a sensação de perda deu lugar à curiosidade pela vida fora daquela casa. As lembranças dela foram ficando menos nítidas, mais distantes. Às vezes ainda vinham, como um cheiro familiar no ar, mas já não doíam tanto. A ferida cicatrizava devagar. Aprendi que esquecer não é apagar, é aceitar que as coisas aconteceram e não tem mais poder sobre o presente. Cada amanhecer me trazia essa constatação, não há volta, mas há caminho. Sempre há. E foi num desses amanheceres, enquanto abria as janelas para deixar o sol entrar, que percebi algo simples e poderoso. O amor, mesmo quando termina, ainda ensina. Ensina a entender o valor da verdade, o peso da lealdade e o perigo da omissão. Ensina, sobretudo, que a dor não é o fim, é apenas o ponto onde a gente começa de novo. Os meses passaram como páginas viradas sem pressa. A dor havia se transformado em lembrança e, aos poucos, deixava de ser ferida aberta. A vida retomava o ritmo, com dias repetidos, café amargo e o som distante do trânsito na janela. Parecia que tudo começava a encontrar seu lugar outra vez, até que um encontro inesperado trouxe de volta algo que eu julgava enterrado. Foi numa tarde qualquer, na mesma rua por onde eu caminhava todas as semanas. Ela estava lá, parada diante de uma vitrine, distraída. O tempo pareceu recuar. Por um instante, senti o mesmo frio na barriga que sentirá no primeiro dia em que a vi. Ela me viu segundos depois. O olhar vacilou, surpreso, confuso. Nenhum de nós sabia se devia sorrir ou fingir que nada aconteceu. O instinto falou primeiro. Caminhei em direção a ela, como se os pés soubessem o caminho por conta própria. Oi, ela disse, com a voz baixa, quase sussurrada. Respondi apenas com um aceno leve. Houve um silêncio estranho, desconfortável e familiar ao mesmo tempo. O tipo de silêncio que carrega 1000 lembranças e nenhuma palavra certa. Ela perguntou como eu estava. Disse que melhor, que a vida seguia. A resposta parecia simples demais para traduzir tudo o que havia mudado. Ela comentou que havia se mudado, que tentava começar de novo em outro bairro, que estava sozinha. Sozinha, repetiu, como se ainda não acreditasse na própria condição. Disse que pensava em mim às vezes, que lembrava das nossas manhãs de domingo e do jeito como eu sorria quando ela fazia café. Tentei disfarçar o impacto dessas palavras, mas era impossível não sentir o peso da nostalgia. O passado, quando revive, vem com cheiro, sons e até temperatura. E, naquele instante, foi como se estivéssemos de volta ao início, antes de tudo se quebrar. Caminhamos lado a lado por alguns minutos. Nenhum de nós tinha destino certo. Falamos sobre banalidades, sobre o trabalho, o tempo, o trânsito. Conversas forçadas que tentavam mascarar o que realmente pairava entre nós, a dúvida se ainda existia algo ali. Quando ela parou diante de um café e perguntou se eu queria entrar, hesitei. Toda a parte racional gritava que não, mas a curiosidade,
essa companheira das cicatrizes não curadas, me empurrou para dentro. Sentamos perto da janela. Ela mexia na xícara, inquieta, evitando o olhar direto. Eu queria te pedir desculpas de novo, disse, quebrando o silêncio. Não por insistência, mas porque agora entendo de verdade o que fiz. As palavras caíram devagar, e por um momento vi sinceridade onde antes só havia justificativa. Eu destruí algo que era bonito, e nada que eu diga vai mudar isso. Só precisava que você soubesse que eu me arrependo todos os dias. Tentei responder, mas nada saiu. Era estranho ouvir arrependimento quando o coração já havia cicatrizado no vazio. Mesmo assim, algo dentro de mim amoleceu, não por querer recomeçar, mas por entender que a dor dela também era real. Ficamos ali por um tempo, sem pressa, cada um perdido nas próprias memórias. Lembrei de quando éramos felizes, não porque tudo era perfeito, mas porque acreditávamos um no outro. Era essa crença que fazia tudo valer a pena. E, de repente, percebi que o amor, mesmo despedaçado, ainda deixava um rastro de carinho. Um tipo de carinho que não deseja volta, só paz. Olhei para ela e percebi que, apesar de ainda carregar traços do que foi, aquela mulher não era mais a mesma. E talvez eu também já não fosse o mesmo homem. Quando o café terminou, ela perguntou se poderíamos nos ver novamente. Pensei por alguns segundos antes de responder. Eu não sei, foi tudo que consegui dizer. A resposta a deixou imóvel, como se ainda esperasse uma chance. Eu não quero te iludir, continuei. Aprendi que algumas histórias acabam, mas deixam lições que ficam com a gente. Talvez o que vivemos tenha sido isso. Ela sentiu, os olhos marejados, mas sem insistir. Era como se entendesse que lutar contra o fim seria desperdiçar o que restava de dignidade entre nós. Na saída, caminhamos juntos até a esquina. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um tom alaranjado que fazia tudo parecer mais suave. Ela me olhou e sorriu, não aquele sorriso que eu temia antes, mas um novo, leve, sereno. Obrigado por ter vindo, disse. Respondi apenas, cuide-se. Foram só 2 palavras, mas nelas cabia tudo que não precisava ser dito. Ela se afastou com passos lentos, e eu continuei parado, vendo-a desaparecer entre as pessoas. Ao invés de dor, senti um tipo de gratidão estranha. A página, finalmente, virava sozinha. Naquela noite, em casa, o silêncio já não era tão pesado. Guardei o celular na mesa sem esperar mensagem alguma. Deitei e, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem perguntas. O sonho que veio foi simples, nós dois, sentados na areia, olhando o mar sem precisar dizer nada. No sonho, não havia culpa nem mágoa, apenas aceitação. Era como se a vida, depois de tanto ruído, voltasse a falar comigo em voz baixa. E em meio a esse silêncio, uma certeza se formava, a de que o perdão, às vezes, é a única forma de esquecer sem apagar. Na manhã seguinte, o sol atravessava a cortina. O aroma do café fresco preenchia o ar e, por um breve momento, senti vontade de sorrir sem motivo. Era sinal de que a paz estava voltando devagar, ocupando os espaços que antes pertenciam à dor. Caminhei até a varanda e olhei para o horizonte. Não havia pressa, nem saudade, apenas um leve sentimento de recomeço. E talvez fosse esse o verdadeiro fim da história, perceber que, depois de perder alguém, o que resta é a chance de se reencontrar. Os dias seguintes foram de silêncio e paz. Era como se a vida tivesse finalmente entendido que eu precisava de calma, não de respostas. Tudo havia encontrado o próprio lugar. O passado já não doía, o presente parecia leve e o futuro, pela primeira vez em muito tempo, deixava de ser uma ameaça. Cada manhã se tornava um convite simples: levantar, respirar e viver. Comecei a desfrutar das pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro do café, o som dos pássaros, a brisa fria entrando pela janela. Nada grandioso, apenas o suficiente para lembrar que eu ainda estava aqui. Certa tarde, sentei-me no mesmo sofá onde tantas coisas começaram e terminaram. A lembrança dela ainda rondava os cantos da casa, mas agora como um eco distante, inofensivo. O tempo tem um jeito curioso de transformar fantasmas em memórias suaves. Peguei um caderno antigo e comecei a escrever, não sobre o que vivi com ela, mas sobre o que aprendi comigo depois disso. As palavras fluíam como se já estivessem prontas há tempos, esperando o momento certo para sair. Entendi que a melhor forma de curar uma ferida é deixar que ela conte sua história até se esgotar. Escrevi sobre o amor, sobre as expectativas e as promessas que, de algum modo, sempre carregam o risco de não serem cumpridas. Entendi que amar não é garantir que tudo dure para sempre, mas saber que,
enquanto durar, seja verdadeiro. A traição me mostrou o valor da sinceridade, não a do outro, mas a minha, há de reconhecer quando algo acaba e ter a coragem de não disfarçar. O tempo ensina que manter um vínculo quebrado é mais doloroso do que deixá-lo partir. E naquele instante, com o lápis nas mãos, percebi que o perdão não é para quem errou, é para quem decide seguir leve. Numa manhã qualquer, recebi uma ligação desconhecida. A voz do outro lado era serena e familiar. Era ela. Perguntou se eu estava bem, apenas isso. Disse que sim. Dessa vez, não havia rancor, nem indiferença, apenas tranquilidade. Falamos algumas palavras gentis, breves, e nos despedimos. Quando desliguei, percebi que nenhum resquício de dor havia sobrado. O coração não apertou, os pensamentos não voltaram. Era apenas um capítulo encerrado. E o fim, quando vem com paz, não dói. Comecei a sair com pessoas novas, reencontrar amigos, permitir que o riso voltasse sem culpa. No início, parecia estranho rir alto depois de tanto tempo segurando a dor, mas aos poucos, o som se tornou natural. A vida tem essa capacidade de recomeçar nos detalhes, uma conversa inesperada, uma tarde de sol, um olhar que lembra que ainda existe beleza fora do passado. Descobri que não precisava de uma nova história para me sentir inteiro, apenas da coragem de me pertencer de novo. Certa noite, caminhando pela praia onde tiramos aquela velha foto, sentei-me na areia e fiquei olhando para o mar. As ondas vinham e iam com a mesma cadência de antes, como se nada tivesse mudado, mas eu era outro. Aquele homem que um dia duvidou de si, que se perdeu tentando entender alguém, agora só queria entender a si mesmo. O amor continua sendo um mistério, pensei, mas talvez não deva ser compreendido, e sim vivido enquanto faz sentido. O resto é entrega, aprendizado e despedida. Peguei o celular do bolso e vi a foto antiga ainda lá. Por um instante, pensei em apagá-la, mas decidi deixar. Não porque havia pego, mas porque o passado também é parte do caminho. Guardar lembranças não significa viver nelas, e sim reconhecer que sem elas eu não teria chegado até aqui. A dor fez parte da minha história, mas não define mais quem sou. Fechei a galeria, respirei fundo e deixei o som do mar preencher o silêncio. Ao voltar para casa, notei como o espaço parecia finalmente meu. Nenhuma sombra, nenhuma ausência gritante. As luzes suaves, o perfume da noite, o som distante da cidade. Tudo parecia em harmonia. Foi então que, pela primeira vez em muito tempo, entendi o verdadeiro sentido do fim. Ele não é o oposto do começo, é apenas um novo formato de existência. A vida segue, mesmo quando achamos que não. O coração se refaz, mesmo sem pedir. Enquanto deitava para dormir, pensei nas tantas versões de mim que existiram ao longo dessa jornada, o homem desconfiado, o ferido, o que tentou perdoar, o que recomeçou. Todas elas me trouxeram até aqui, e todas eram necessárias. Sorri, não por nostalgia, mas por gratidão. O amor não me destruiu, ele me transformou. E talvez a vida toda seja isso, uma sequência de transformações disfarçadas de fins. Fechei os olhos, e no escuro tranquilo do quarto, a voz da consciência sussurrou uma verdade simples. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e, quando ela chega, nada permanece igual. Mas, às vezes, é justamente essa mudança que nos devolve a quem somos. Adormeci com essa certeza, leve como há muito tempo não me sentia. E, antes que o sono me levasse por completo, pensei que talvez o amor, mesmo quando não volta, deixe o melhor de si, a capacidade de recomeçar.